Ah, você é aquela mulher que está sempre deixando as coisas para depois? Você é aquela mulher que sempre diz: eu preciso fazer, mas eu não vou fazer agora. Depois eu faço. Ah, eu preciso começar um regime, mas depois uma dieta alimentar. Ah, mas segunda eu começo. Ah, eu preciso muito começar aquele projeto, mas eu vou começar no ano que vem. O ano já tá acabando mesmo, né? Deixa pro ano que vem. Então essa live é para você, mulher. Você que é procrastinadora, você que tá sempre deixando para depois e muitas vezes você se sente culpada por isso. Muitas vezes você se cobra, se sente culpada, mas não consegue sair desse ciclo da procrastinação. Mas eu quero trazer para você aqui hoje o que é que está por trás dessa procrastinação. Qual é as verdadeiras causas raízes que levam muitas vezes você a procrastinar, mesmo sabendo que você precisa fazer aquela atividade, mesmo sabendo que você precisa desenvolver aquele projeto, mesmo sabendo que aquele curso, aquela formação vai ser importante para a sua carreira, mesmo sabendo que muitas vezes você precisa ter aquela conversa com seu filho, ou com seu marido, ou com seu namorado, e você fica procrastinando. Bom, eu quero dar as boas-vindas, você que está chegando aqui, seja muito bem-vinda a este perfil. Eu sou a Maria Paiva, eu sou psicanalista clínica, arte terapeuta e também sou mentora comportamental. A minha mentoria comportamental, ela atua, na causa raiz, nos bloqueios emocionais, nos traumas, Eu faço mapeamento da sua personalidade, faço também análise dos seus temperamentos, não é aquele testinho raso de internet. É uma análise de temperamento baseada nas suas características, na sua história de vida, Porque nós não podemos deixar de lado as nossas experiências. Muitas vezes nós estamos vivendo hoje baseados nas experiências que nós tivemos e de forma muitas vezes inconsciente estamos repetindo padrões que muitas vezes esses padrões são negativos, são padrões que nos mantêm no sofrimento, na dor e que muitas vezes nos impede de crescer, de progredir na vida, de viver uma vida mais leve, mais próspera. Bom, vamos lá. Então hoje o tema da live é a verdadeira causa raiz da procrastinação, como identificar e como superar. É muito importante entender, a nível neurocientífico, Então eu estudo muito a neurociência afetiva e comportamental para entender quais são as causas raízes que estão, por trás de um comportamento que muitas vezes não é um comportamento que nos favorece, que não é um comportamento que é congruente com aquilo que eu quero me tornar ou com aquilo que eu quero conquistar. Então a neurociência, ela traz diversos estudos, de funcionamento cerebral e de como esse funcionamento cerebral, ele impacta na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas conquistas. Olá, seja muito bem-vinda. Bom, então o nosso cérebro, ele sempre busca prazer e recompensa. O nosso cérebro, ele sempre evita a dor, o sofrimento. Então, o cérebro, ele trabalha num ciclo, que é o ciclo da recompensa e o ciclo da proteção. Então, eu vou usar essas duas canetas aqui, que eu gosto de ser bem didática, Para que você possa entender e a sua mente possa fazer essa associação. Porque o nosso cérebro, ele trabalha muito por associação. Então, o cérebro busca recompensa e ele busca prazer, recompensa e segurança. Tudo aquilo que ameaça a nossa segurança, o cérebro, ele vai dar um jeitinho de causar algum desconforto para evitar entrarmos em contato daquilo que representa uma ameaça à nossa proteção. Aquilo que para o cérebro representa perigo, dor, Então, por que muitas vezes nós procrastinamos, Existe uma causa raiz emocional por trás da procrastinação. Não é meramente o fato de deixar para depois,
de amanhã eu faço, segunda eu começo aquela dieta, segunda eu começo a ir para academia, o ano que vem eu começo aquele curso, aquela formação. Porque o cérebro entende que aquela atividade não vai me trazer prazer, que aquela atividade não vai trazer recompensa. Porque muitas vezes o nosso cérebro ele vai utilizar essa experiência que eu estou vivendo hoje, ele vai associar com uma experiência que eu vivi lá atrás e que não foi confortável, não foi uma experiência boa que trouxe prazer, motivação e recompensa. Então muitas vezes ele vai associar a essa atividade como uma ameaça à minha sobrevivência, à sua sobrevivência. Essa atividade, muitas vezes de forma inconsciente, ela representa medo, perigo, né? Então o cérebro sempre vai buscar proteção, sobrevivência, porque essa é a principal função do nosso cérebro, manter a nossa sobrevivência. Então muitas vezes você tem uma atividade para fazer e aquela atividade é uma atividade que demanda muita energia, muito gasto energético. Muitas vezes ela demanda muito foco, muita concentração. E aí o cérebro entende que essa atividade não vai trazer recompensas rápidas, que não vai trazer prazer imediato. Então o que ele faz? Ele vai acionar o sistema de proteção. É como se fosse um sistema de alerta, como se fosse um alarme do carro que dispara quando alguém encosta no carro, quando um ladrão tenta roubar o nosso carro. Então ele vai fazer com que uma área, né, lá no cérebro, chamada de amígdala cerebral, ela disparasse esse alarme, esse sistema de alerta, e esse sistema de alerta faz com que as nossas glândulas endócrinas, elas liberem hormônios. E muitas vezes eu estou diante de um perigo, uma ameaça, porque o cérebro entendeu aquela atividade, aquele desconforto ao realizar aquela atividade como um perigo e uma ameaça, porque vai gerar sofrimento, vai gerar desconforto e o cérebro evita desconforto. Então o que vai acontecer? A amígdala disparou o sistema de alerta, né, esse alarme, para nos proteger, porque ela não entende, ela não captou que aquilo ali é importante e que apesar do desconforto, apesar da dor, do cansaço que aquela atividade vai me trazer, eu preciso desenvolvê-la. Então o meu sistema endócrino ele vai liberar adrenalina. A adrenalina é um hormônio que é chamado de hormônio de luta ou fuga. Né? Ou a gente luta, enfrenta aquilo que precisa enfrentar, ou a gente foge, a gente esquiva, a gente evita fazer aquilo que precisa ser feito. Então, como o cérebro entendeu que aquela atividade é desconfortável, vai gerar dor, vai gerar cansaço, vai gerar estresse, ele quer evitar. Então, o que ele faz? Ameaçou a minha proteção, ameaçou a minha sobrevivência. Então, ele vai desenvolver mecanismos de que o sistema endócrino libera adrenalina. A adrenalina vai fazer com que eu pense, isso aqui vai dar trabalho. Isso aqui vai demorar demais. Isso vai demandar muita energia. Então, eu evito. Então, eu deixo para depois. E aí entra a procrastinação. Então eu quero que nessa live você possa entender que a procrastinação não é o seu real problema. Você acha que o seu problema é ser procrastinadora. Mas a procrastinação ela é um sintoma. Ela é apenas uma forma do seu cérebro te proteger emocionalmente falando. Então, quando você entende que a procrastinação é só um sintoma, agora nós vamos precisar entender qual é a causa raiz dessa procrastinação. Então, o nosso cérebro, ele sempre vai buscar recompensa. Então, sempre vou repetir isso aqui para que você entenda. O cérebro busca recompensa. Ele busca proteção. Se aquela atividade, aquele projeto, aquilo que eu preciso fazer, não vai me trazer recompensas imediatas, o cérebro já dá um jeitinho de, isso aqui não vai trazer recompensa logo. Então, isso aqui não vai me trazer prazer. Então, para ele é uma ameaça à nossa sobrevivência. Então, ele vai procrastinar. Ele vai desencadear mecanismos, por exemplo, medo, insegurança,
duvidar das próprias capacidades. Tudo isso que eu estou trazendo para você tem um embasamento científico e também tem a base dos meus atendimentos. Eu atendo muitas mulheres, mulheres inteligentes, mulheres que têm potenciais incríveis, mas que muitas vezes elas não acreditam nas suas próprias habilidades, muitas vezes. Muitas vezes elas duvidam de si mesmas. Então ela acha que, aquilo não é para ela, aquele projeto não vai dar certo, aquele projeto não é para mim porque eu não estou preparada. Então muitas vezes a procrastinação ela vem disfarçada de, eu não estou preparada ainda. Muitas vezes a mulher começa a fazer muitos cursos, ela faz um curso aqui, um curso ali, ela compra checklist, ela compra planner, achando que isso vai resolver a procrastinação. O que vai resolver a procrastinação é você entender qual é o mecanismo de defesa que está ali, fazendo com que você evite fazer aquela tarefa. É medo? Então se pergunte. Você que está aqui me assistindo, ou você que irá assistir depois, né? Se pergunte toda vez que você começar a procrastinar. Por que eu estou com dificuldade de fazer essa atividade? Por que eu estou adiando essa atividade? É medo? É insegurança? Estou duvidando da minha própria capacidade? Isso aqui vai me gerar muito gasto de energia e vou ficar muito cansada? Talvez você já esteja muito cansada e o seu cérebro está te mostrando que é hora de parar um pouquinho, é hora de descansar. E muitas vezes você já está no nível altíssimo de estresse, de sobrecarga, né? Eu atendo muitas mulheres que estão extremamente cansadas, extremamente esgotadas emocionalmente, mentalmente, porque muitas vezes ela é a provedora do lar. Muitas vezes ela é mãe solo, ou às vezes até casada, mas o marido muitas vezes não está ali participando efetivamente das atividades. E é algo que eu tenho visto mulheres muito sobrecarregadas, mesmo estando casadas. Muitas vezes a mulher ela vai assumindo tantas responsabilidades que sem perceber ela vai tomando o lugar do marido. Muitas vezes ela vai fazendo tudo porque ela não tem paciência de esperar o marido fazer aquilo que é para ele fazer. E aí acaba chegando uma hora que ela não aguenta mais lidar com toda essa demanda. Então é muito importante nós entendermos também qual é o nosso papel. Hoje eu não estou casada, mas quando eu estava casada, eu percebi que muitas vezes eu não tinha essa paciência de esperar o meu marido fazer as coisas. Eu pedia algo para ele e aí ele ficava naquele sossego, né? Sempre tem assim um padrão diferente, né? De personalidade, de temperamento entre a mulher e o esposo. Então é por isso que o autoconhecimento é extremamente importante. Quando eu aprendo a identificar qual é o meu perfil de personalidade, qual é o meu temperamento, e o temperamento, a personalidade daquela pessoa com a qual eu convivo, eu aprendo a entender o tempo dela. Eu aprendo a entender como que ela funciona. Porque aí eu aprendo a fazer aquilo que é a minha parte e dar o tempo dela para ela fazer a parte dela. Eu vejo tantos conflitos nos relacionamentos por conta disso, por falta de autoconhecimento. E se eu não me conheço, eu também não vou entender o tempo do outro, o processo do outro, a maneira de funcionar do outro. Então o autoconhecimento, ele liberta. Ele nos permite viver a vida de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, porque a gente aprende a entender qual é o mecanismo de funcionamento da nossa mente, qual é o mecanismo que eu preciso desenvolver. Então, por isso que eu quis fazer essa live, porque eu tenho presenciado muito isso na vida de muitas das minhas pacientes e clientes. A procrastinação. E aí ela se cobra, e aí ela se sente culpada porque ela deixa para fazer depois, porque ela deixa para amanhã, para depois de amanhã. E eu quero que você me responda sinceramente, você que está aqui nessa live agora. E você que vai assistir depois, pode deixar nos comentários também. Quando você começou o ano de 2025,
provavelmente você fez ali um planejamento, você tinha ali uma ideia do que você queria construir ou conquistar durante esse ano. Nós já estamos há 2 meses e meio, exatamente, para finalizar o ano de 2025. Quando você olha para esse planejamento, para aqueles objetivos que você quis, que você pensou lá no início do ano, você conseguiu resolver alcançar a maioria deles? Responde aí para mim no chat, você que está aqui. Você conseguiu conquistar os objetivos, né, que você se propôs lá no início do ano? Ou quando você olha para eles e fala assim, nossa, o ano está acabando e eu não fiz nem metade daquilo que eu me propus a fazer nesse ano? Será que você procrastinou muito ao longo desse ano e você continua procrastinando e isso gera ansiedade, gera culpa, porque você sabe que você precisa fazer. Você sabe que você se propôs a fazer, mas você não está fazendo. Então aqui eu quero trazer essa explicação a nível científico da causa raiz da procrastinação e te ajudar a entender o porquê você procrastina e como sair dessa procrastinação. Não é só comprando checklist, não é só fazendo mais um curso, não é você comprando vários planners e agendas que você vai conseguir sair da procrastinação. Vou trazer aqui um estudo, né? Tem um livro que se chama A Equação da Procrastinação. Ele é escrito por Peter Stills. Peter Stills, ele tem muitos estudos na área da psicologia e de comportamento humano, e aí ele fez vários estudos para entender por que as pessoas procrastinam, o que levam as pessoas a procrastinar, né? Então, para ele, a procrastinação ela é um resultado de uma equação emocional e comportamental. Eu sempre falo para as pessoas aqui no meu perfil que a minha mentoria comportamental, ela não trabalha somente no comportamento, somente na mudança comportamental, porque o comportamento também é um sintoma, né? A pessoa que tem um comportamento procrastinador é apenas um sintoma. Não adianta querer mudar só aquele comportamento. É preciso identificar a causa raiz, a motivação por trás daquele comportamento. E muitas pessoas, elas têm uma motivação buscando prazer imediato. E se aquela atividade é uma atividade que requer tempo, requer paciência, muitas vezes tolerância, isso vai demandar muito esforço da parte dela. Então, o que ela faz? Para evitar o desgaste, ela acaba procrastinando. Então, essa equação da procrastinação, ela é assim, ó, motivação. A motivação é igual a expectativa vezes o valor. Vou explicar dado por dado aqui, tá? Detalhe por detalhe, para que você possa entender essa equação. Então, motivação é igual a expectativa vezes o valor, dividido pela impulsividade vezes o atraso. Nossa, Maria, deu um nó na minha mente. O que é isso? Expectativa, o quanto você acredita que você é capaz de realizar essa tarefa que você está procrastinando. Será que você tem medo? Medo das pessoas te julgarem, medo das críticas? Será que você não acha que você é capaz de fazer essa tarefa? Muitas vezes a sua expectativa ela é muito alta, né? É uma expectativa alta quanto à entrega. Muitas vezes você é muito perfeccionista, então você quer entregar aquilo tudo muito bonitinho, muito redondinho. E aí você acaba procrastinando porque você acha que ainda não tá bom o suficiente. Ou porque você acha que aquela pessoa não vai aprovar aquilo que você fez. Então, muitas vezes você tem uma expectativa muito alta em relação àquilo que precisa ser entregue. E aí você acaba procrastinando. Qual é o valor que você vê nessa tarefa, nessa atividade que você precisa fazer? Talvez você esteja procrastinando porque você não vê muito sentido em fazer isso que você precisa fazer. Talvez você precisa, por exemplo, fazer um relatório. Tem pessoas que fazer relatório para ela é um desgaste muito grande, requer tempo, requer energia, ela precisa pensar muito, ela precisa colocar muitos dados naquele relatório. Então, o perfil dela é uma pessoa mais prática,
Uma pessoa que gosta das coisas assim, papum, vai lá e faz. Então, para ela, um relatório demanda muito gasto energético, muito foco, muita concentração. Então, ela procrastina, porque ela não vê muito valor em fazer aquele relatório. Outra coisa, impulsividade. Talvez você está procrastinando porque você é uma pessoa muito impulsiva. Você quer resultados rápidos. E aquela tarefa, aquela atividade que você precisa fazer demanda tempo. Muitas vezes você vai precisar fazer aquilo ali, dedicar muitos e muitos dias, né? Muita energia para desenvolver aquela atividade. Mas você tem aquele impulso de querer tudo muito rápido, né? De querer uma recompensa rápida. Lembra lá que o nosso cérebro, ele trabalha na recompensa e na proteção. Tudo aquilo que não traz recompensas rápidas e que muitas vezes ameaça o meu sistema de proteção, o cérebro vai desenvolver mecanismos de proteção, de defesa para evitar aquele desconforto, aquela dor e aquela ameaça. E aí você procrastina. Por quê? Porque você é impulsiva. Você quer recompensas rápidas, você quer prazer imediato, já que um dos mecanismos de trabalho do cérebro é buscar recompensa, prazer. E aí o cérebro não entende, a mente não entende que aquilo é prazeroso, ou que aquele prazer vai demorar demais, porque você só vai sentir prazer quando você entregar aquele relatório pronto. E aquele relatório demanda tempo, demanda energia, demanda concentração. A recompensa só vai vir daqui a vários e vários dias. E a sua impulsividade busca recompensas rápidas. Então você procrastina porque muitas vezes você quer recompensas rápidas. Mas nem tudo vai trazer recompensas rápidas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vamos pensar que eu queira comprar uma casa. Eu quero muito comprar uma casa. Mas eu não tenho caixa nesse momento para dar de entrada numa casa ou para pagar à vista uma casa. Eu vou me sentir super recompensada quando eu comprar essa casa. Mas esse processo de compra, ele vai demorar um pouco, porque agora eu não tenho condições. Então, quando eu olho para isso, eu falo, nossa, vai demorar demais, eu não tenho caixa, eu não tenho grana agora para comprar essa casa. Então, aquilo que eu preciso fazer para melhorar a minha renda, para aumentar o meu caixa, não vai ser atrativo agora. Vai demandar muita energia, eu vou precisar atender muito mais, eu vou precisar dar muito mais aulas para formar terapeutas, né, e psicanalistas, para que eu possa aumentar o meu caixa. Então, eu olho para isso a longo prazo, eu falo, vai demorar demais. Então aí eu deixo para depois. Eu não vou ficar fazendo lives, ou não vou ficar mostrando o meu trabalho. Por quê? Porque vai demorar para eu conseguir comprar minha casa, mas eu preciso aumentar o meu fluxo de caixa para que assim eu possa dar uma entrada maior ou eu possa comprar uma casa à vista, se for o caso. Eu vejo que essa recompensa ela está muito longe. E aí, o que eu faço? Eu procrastino. Eu não estou vendo que a recompensa vai chegar rápido. Ainda mais se eu sou uma pessoa impulsiva, eu quero recompensa rápido. Eu quero ter a minha casa rápido. Mas aí quando eu penso, falo, nossa, eu não vou conseguir comprar essa casa em 2025 ainda. Quer saber? Eu não vou fazer live não. Eu não vou produzir conteúdos para falar do meu trabalho. Eu não vou divulgar para as pessoas o meu trabalho. Vai demorar demais para eu conseguir juntar dinheiro para comprar minha casa. Então é por isso que muitas vezes nós procrastinamos. Porque o nosso cérebro ele não consegue enxergar que a recompensa vai ser rápida. Muitas vezes ele olha aquilo ali como uma ameaça, como um perigo, como desconforto, como dor. E aí o que ele faz? Desenvolve mecanismos que vai me fazer procrastinar. Então muitas vezes quando eu olho para aquilo que eu quero conquistar, eu vejo que aquilo vai demorar demais, que aquilo vai dar muito trabalho, eu acabo procrastinando, eu vou deixando para depois. Não, tudo bem se eu comprar essa casa em 2026, dá tempo. E aí muitas vezes, aquilo que é importante eu fazer agora, eu vou deixando para depois. Porque eu vejo que a recompensa, o meu cérebro entende que aquela recompensa vai demorar muito para chegar. Então eu vou deixando para depois, eu vou procrastinando, né?
Eu fiz algumas anotações aqui, por isso que eu tô olhando aqui, tá? Então é muito importante entender que o cérebro, ele grava determinadas experiências como dor, perigo ou ameaça, né? Então ele evita o máximo que a gente entre em contato com aquela situação, com aquela tarefa, com aquele projeto. Por exemplo, você que de repente tem um trabalho e você precisa divulgar o seu trabalho aqui no digital, porque as pessoas precisam saber que você faz esse trabalho. Mas o seu cérebro, ele não vê que a recompensa dos frutos do seu trabalho vai ser imediata, que vai demorar demais. E aí ele vê que você aparecendo aqui para fazer uma live representa exposição. Em algum momento da sua vida, talvez você se sentiu exposta e aquilo gerou muito desconforto para você. Por medo da crítica, por medo do julgamento. O que as pessoas chamam de medo de falar em público, na verdade, é medo do julgamento, medo das críticas. Então, o medo do julgamento e das críticas, é como se fosse uma ameaça para o nosso cérebro. É como se o nosso sistema de proteção estivesse ameaçado. Então, o que ele faz? Ele vai desenvolver mecanismos para que você não venha se expor aqui na rede social, para que você não seja criticada, não seja julgada, e aí você começa a procrastinar. Ai, eu vou gravar um vídeo, mas eu não tô preparada. Ai, mas o meu celular, ele não é bom para gravar vídeos. E aí, o que a gente faz nesse caso? A gente começa a arrumar desculpas. A gente começa a inventar pra gente mesmo várias desculpas, mesmo que seja até algo real. Mas ao invés da gente encontrar uma forma de encarar aquela situação, o cérebro viu como ameaça. Eu não me sinto segura para fazer uma live, eu não me sinto preparada o suficiente para fazer essa live, então eu vou procrastinar. Então o nosso cérebro, ele vai buscar sempre segurança. E o nosso coração, a nossa alma, o nosso emocional busca acolhimento. Então muitas vezes a gente vive nessa guerra entre buscar proteção, buscar recompensa e buscar acolhimento. Só que tem tarefas que elas precisam ser feitas e que muitas vezes elas vão gerar insegurança. Muitas vezes nós não vamos, quando nós temos baixa autoestima, quando nós temos muitas vezes aquele baixo senso de capacidade, quando a gente olha para a gente mesmo e fala, eu não sou capaz, ou então eu não me sinto preparada, ou seja, baixa autoconfiança. O que vai acontecer? Vamos procrastinar porque achamos que não vamos ser boas o suficiente para fazer aquela tarefa. A procrastinação, ela vem como um mecanismo de proteção. Então, como que você pode começar a parar de procrastinar? Toda vez que você se deparar com alguma tarefa, alguma atividade que você vê que ela é necessária, que ela precisa ser feita e você está sempre deixando para depois, se pergunte qual é o porquê que meu cérebro está tentando me proteger, do que eu estou com medo, do que eu estou sentindo, o que essa tarefa está me causando. Permita perceber as sensações que o seu corpo traz. Cada vez mais a neurociência ela tem trazido evidências do quanto é importante a gente conhecer também o nosso corpo no sentido de aprender a prestar atenção nas sensações que o nosso corpo traz. Então faça essa pergunta toda vez que você sentir que você está procrastinando algo que é importante para você. Do que eu estou com medo? Qual é o perigo que essa tarefa me representa? Não adianta você buscar receitinhas mágicas, não adianta ficar fazendo cursos, não adianta você ficar comprando um monte de planners de agenda para se organizar. Não é só disciplina que vence a procrastinação. A procrastinação é vencida quando você dá segurança para sua mente
E quando você acolhe o seu corpo, o seu emocional, entende que aquilo é importante e que você tem ali a segurança para fazer, que você pode confiar em si mesma. Se você não confia em você, quer dizer que você precisa fortalecer essa autoconfiança. E ninguém aprende a confiar em si mesma sem, muitas vezes, enfrentar algumas tarefas, algumas atividades para desenvolver essa autoconfiança. E onde é construída, quando é construída essa autoconfiança? Essa autoconfiança ela é construída ao longo da nossa vida, mas principalmente ela começa a ser construída lá na nossa infância. Talvez você passou por tantas experiências onde você ouviu que você não era capaz, que você não ia dar em nada, ou que você não aprende mesmo. E muitas vezes essas frases que ouvimos, essas expressões que ouvimos, elas ficaram na nossa mente, ecoando na nossa mente por muitos e muitos anos. E eu sinto te dizer que talvez, como eu não conheço todas vocês, talvez essas vozes ainda ecoam na sua mente. E aí você procrastina porque você não acredita que você é capaz. Porque você não acredita que você pode aprender. Que você pode se desenvolver. Eu atendo muitas mulheres que elas trazem bloqueios emocionais devido àquilo que elas ouviram muitas vezes na infância e que isso gerou ali um bloqueio. E esse bloqueio hoje, em algum momento, esse bloqueio serviu de proteção. Mas agora esse bloqueio está atrapalhando a vida dela, está atrapalhando o desenvolvimento, o crescimento, né? O romper muitas vezes na vida, porque potencial elas têm, capacidade elas têm, mas muitas vezes elas duvidam de si mesma. Porque quando ela era criança, principalmente, alguém duvidou dela. Alguém não deixou ela experimentar, né? Alguém não permitiu com que ela desenvolvesse autonomia. E hoje ela precisa de autonomia e aquelas vozes que ela ouvia lá na infância muitas vezes ecoam. E muitas vezes essas vozes não é aquela voz de pensar mesmo. Muitas vezes ela vem em forma de desconforto no corpo. Muitas vezes quando você pensa em fazer algo novo, vem aquele desconforto, aquela ansiedade, bate aquela insegurança e aí você procrastina. Mesmo sabendo que aquilo é importante, mesmo sabendo que aquela exposição muitas vezes é o que vai te fazer mostrar o seu trabalho, fazer com que as pessoas entendam o que você faça e muitas vezes compre o seu trabalho, o seu serviço, algum produto que você vende, por exemplo. Estou dando esse exemplo do digital porque é muito comum, né? A gente vê que muitas mulheres estão buscando, às vezes, trabalhar de casa, né? Para poder ajudar no sustento da sua família. Só que muitas mulheres mantêm presas, muitas mulheres procrastinam porque tem questões emocionais aí e que ela não sabe. E ela acha que o problema é a procrastinação, mas na verdade a procrastinação é apenas um sintoma. É apenas um mecanismo de proteger esse cérebro, essa mente, esse corpo que um dia se sentiu ameaçado. Então, como que você pode fazer para enfrentar essa procrastinação? Quando você se acolhe, quando você aprende a se reconhecer, a entender que você é capaz, que você já tem os recursos necessários para desenvolver essa tarefa, para fazer uma live, para começar um novo projeto, para de repente começar uma faculdade ou um novo curso. Quando você se aceita, se respeita e reconhece as suas capacidades, as suas habilidades, o seu cérebro entende que quando você fizer esse curso vai te trazer mais repertório, que quando você realizar esse projeto vai te trazer satisfação, você vai sentir que você é capaz. Você acolhe a sua insegurança, mostra para sua insegurança que você é capaz, que tá tudo bem, que não tem nada que tá ameaçando a sua vida. Quando você acolhe, então o cérebro busca recompensa e segurança. Quando você entende que talvez essa recompensa vai demorar um pouquinho, mas que tá tudo bem, e você divide essas tarefas em pequenas porções diárias. Se é um curso longo,
Você vai trabalhar sua mente para que hoje você vai estudar um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, depois de amanhã mais um pouquinho, que essa recompensa vai vir a longo prazo. Você se motiva a estudar um pouquinho todos os dias, a se dedicar um pouquinho todos os dias. Quando você se acolhe, mesmo sabendo que você está com medo, mesmo sabendo que você está insegura, quando você mostra para o seu cérebro que está tudo bem, está seguro, é seguro você fazer esse projeto, é seguro você começar esse curso, a sua procrastinação ela perde força. Ela só vai ganhar força quando você entende que aquilo é perigoso, que aquilo vai causar muito desconforto, que aquilo vai causar dor, que você não é capaz, que você não dá conta, que você não tem conhecimento suficiente para fazer. Quando você olha para o que você já tem de recursos, quando você reconhece que tudo bem às vezes bater aquela pequena insegurança, mas que você consegue lidar com isso, você traz acolhimento. Você mostra para o seu cérebro que está tudo bem, está seguro. Aí a procrastinação não vai ser um impedimento. A procrastinação só é um impedimento ou ela só é ali um bloqueio quando você deixa a sua insegurança falar mais alto. Quando a sua baixa autoconfiança quando você não se permite confiar em si mesma, reconhecer que você é capaz, reconhecer que você já tem os recursos necessários, pelo menos para você começar. Então não adianta querer acabar com a procrastinação com uma receitinha mágica. Você precisa entender qual é a recompensa que você vai ganhar, qual é o prazer que você vai ter ao fazer essa atividade. Você pode proporcionar pequenos prazeres. Pensa numa atividade que você tem dificuldade de fazer e que você procrastina. Pensa aí. Se for preciso, anota no papel. Nós precisamos aprender a desenvolver o hábito de anotar. Quando você coloca no papel, traz clareza mental. Aí você se questiona, se pergunta, qual é o prazer que eu vou ter? Se for uma tarefa muito longa, dê pequenos prazeres, divida ela em pequenas porções e a cada vez que você realizar essa pequena porção, se dê um prazer. Se dê uma pequena recompensa para o seu cérebro entender que aquilo ali é bom, que aquilo ali vai te trazer benefícios a longo prazo. Seja tomar um café, seja parar para ouvir uma música, seja comer um chocolatinho. Qual é a pequena recompensa que você pode dar quando você sabe que a recompensa maior vai demorar a chegar? Então começa a se recompensar por pequenas coisas, pelos pequenos vencimentos que você faz a cada dia, pelas pequenas conquistas de cada dia. E aí você mostra para o seu cérebro que está tudo bem, você está segura, que não tem nada te ameaçando. Consequentemente, a procrastinação perde força. E aí você consegue avançar na sua vida. Aí você consegue conquistar aquilo que você precisa conquistar. Você consegue fazer aquela tarefa que você está talvez há dias, meses ou anos procrastinando. Então eu quero deixar essa reflexão para você. O que você está procrastinando fazer na sua vida e que isso está gerando muitas vezes desconforto, insatisfação, que você olha para sua vida e fala, nossa, eu poderia estar muito mais longe, eu poderia ter conquistado muito mais, mas eu procrastino. Do que você tem medo? Qual é a ameaça que isso está te causando? Para refletir, coloque no papel e se pergunte, qual é o perigo que isso me representa? Ao fazer essa tarefa que eu estou procrastinando, qual é o perigo que ela representa para mim? Qual é o medo que eu tenho dificuldade de enfrentar ao fazer essa tarefa? O que eu preciso ter para que eu possa confiar em mim mesma, para poder realizar essa tarefa, para que o meu cérebro veja recompensa e se sinta seguro? Se eu estou segura, eu vejo que eu vou ter uma recompensa a realizar essa tarefa, a procrastinação deixa de ser o meu problema. Porque eu entendi que existe uma causa raiz por trás dessa procrastinação. Eu entendo que é seguro eu realizar essa tarefa,
que eu posso ter um pouco de desconforto agora, mas que daqui a pouco eu vou ter recompensa. E daqui a pouco eu vou colher os frutos dessa tarefa que eu estou desenvolvendo agora. Então, qual é a recompensa que você está buscando na sua vida? Qual é a conquista que você quer ter na sua vida? E qual é o tipo de acolhimento que você precisa fazer para consigo mesma, para que o seu cérebro entenda que está tudo bem, você está segura. Não tem nenhum perigo, não tem nenhum risco de você realizar essa tarefa. Então lembra que o nosso cérebro busca recompensa e segurança. Quando você fornece essas duas coisas para o seu cérebro, mesmo que sejam em pequenas doses, a sua procrastinação não vai te impedir de ser uma mulher vitoriosa, uma mulher abençoada, uma mulher que conquista aquilo que você tanto quer, uma mulher que tem um casamento mais harmonioso, mais feliz, uma mulher que consegue educar seus filhos de uma forma mais leve, uma mulher que não se culpa tanto porque ela vive procrastinando. Quando você entende qual é a causa raiz daquilo que está te atrapalhando hoje, a sua vida vai fluir. Você vai parar de se cobrar tanto, de se criticar tanto, de se julgar tanto porque você procrastina. Porque você entende que existe ali uma causa raiz, mas que você pode enfrentar. Tá tudo bem. Tá tudo bem dividir tarefas se você vê que não vai dar conta de terminar hoje. Tá tudo bem se você adiou até hoje começar aquele projeto, começa hoje. Qual é o projeto que você vem adiando ao longo da sua vida? Qual é aquela conversa que você vem adiando ao longo da sua vida, vem procrastinando, mas que você por dentro está se remoendo, que você está sofrendo, você está se sentindo desconfortável? Então tá na hora de colocar em prática. Ter aquela conversa com aquela pessoa. Ou será que é você aprender a colocar limites? Que você está cansada, está esgotada, mas você procrastina em colocar limites. Você procrastina em chegar para aquela pessoa e falar, olha, já chega. Eu não aguento mais essa situação. Daqui para frente, eu não vou mais fazer isso. Daqui para frente, não conte comigo mais, porque até hoje eu te ajudei, eu fiz de tudo e você não fez a sua parte. Qual é a ação que você precisa fazer hoje, que você está procrastinando, mas que essa ação vai te trazer mais liberdade emocional, vai te trazer mais alegria, mais confiança, mais conforto, mais recompensa, mais bem-estar. Então eu deixo para você essa reflexão. E se você é uma mulher procrastinadora que não aguenta mais, não sabe o que fazer, eu estou pensando, se vocês depois deixarem seu comentário na live ou me mandar no direct, eu estou pensando em fazer um desafio de 7 dias para você aprender a sair dessa procrastinação. Um desafio prático, rápido, que você pode fazer todos os dias uma ação. E você entender também o que está por trás dessa procrastinação. Mas eu só vou fazer esse desafio se realmente tiver mulheres interessadas. Mulheres que realmente entenderam que elas precisam romper com a procrastinação e mudar de vida. E a mudança começa com pequenas ações. A mudança começa quando você toma consciência de que chega, não dá mais para continuar desse jeito. Então, se você é essa mulher procrastinadora que não aguenta mais ficar procrastinando e que não sabe como sair dessa procrastinação, manda lá no meu direct ou na hora que essa live ficar salva, escreve embaixo desafio, que eu vou te chamar eu vou montar um grupo no WhatsApp. Esse grupo vai durar 7 dias com ações práticas todos os dias. Eu vou colocar ali uma atividade que é simples, objetiva, mas que vai te fazer sair desse ciclo de procrastinação que está te impedindo de conquistar seus objetivos, de viver de forma mais leve, de ver mais sentido na sua vida, mais propósito na sua vida. Então, espero que essa live tenha te ajudado a repensar sobre sua vida, a entender que a procrastinação não é o real problema, mas é um sintoma e que você pode se sentir segura para enfrentar esse medo, essa baixa autoconfiança, né? Fortalecer a confiança em si mesma e romper com tudo isso, ainda em 2025. O ano está acabando, mas talvez você tenha objetivos que você ainda pode realizar em 2025.
mas que para isso você precisa romper com essa procrastinação. Então, deixa a palavra desafio ou manda lá no meu direct desafio, que nós vamos fazer esse desafio de 7 dias. E assim, nós vamos romper com essa procrastinação. Essa é a minha forma de contribuir com a sua vida. E você precisa se comprometer. Eu estou comprometida, mas se você não se comprometer consigo mesma, não é comigo, é com você. Aí eu já não posso fazer mais nada. Eu já estou aqui falando, te ajudando a ter consciência. Estou propondo esse desafio. Agora cabe a você tomar uma atitude, né? Você tomar uma atitude e realmente reconhecer que você precisa romper com a procrastinação, só que você não está sabendo como. Então, através desse desafio, você vai identificar como e também ter ações práticas. Então, um grande abraço. Agora eu tenho um compromisso. Espero que essa live tenha te ajudado, tenha te feito refletir. Você que está chegando agora, assiste toda a live. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar a entender a causa raiz da sua procrastinação e como sair desse ciclo. Como você ainda realizar objetivos que você tinha lá no início do ano, ainda em 2025. Então, um grande abraço a todas. Fique com Deus e até mais.